estar pensando nesse texto sagrado, onde a epígrafe desse assunto fala sobre os castigos por desobediências. Sempre digo que as bênçãos, tanto as bênçãos como os castigos são por causa de uma condição. As bênçãos de Deus na nossa vida, ela é condicional. Sempre que nós lemos a palavra, Deus está dizendo, olha, se fizeres assim, se agires assim, não é? Então, uma vez que nós somos praticantes da palavra, temos a nossa preocupação em guardar a palavra de Deus, consequentemente, as bênçãos do Senhor, elas virão à nossa vida. E uma vez que alguém na prática da desobediência, também haverá consequências das nossas escolhas, né? Se escolhermos bem, se escolhermos certo, se escolhermos decisões na direção de Deus, a nossa vida será abençoada. Agora, se nós escolhermos algo, escolhermos praticar alguma coisa fora do contexto bíblico, fora da direção do Senhor, haverá também consequências ruins para a vida daquele que anda em desobediência. Mas a vontade de Deus é de que nós sejamos um povo abençoado. A vontade de Deus é abençoar a igreja. Glória a Deus. Quem deseja bênçãos do Senhor aí? Glória a Deus. O caminho é obedecer a palavra do Senhor. Nesse texto, versículo 15, inicia dizendo, o Senhor dizendo, olha, se porém, veja a condição, se porém não deres ouvido à voz do Senhor. Em outras palavras, se fores negligentes à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, aí ele diz, olha a condição, se formos desobedientes, se não dermos ouvidos, se não cuidarmos em fazer todos os seus mandamentos, se nós não cumprirmos com os seus estatutos, há uma condição aqui. E qual é a consequência? Então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Que tristeza, né? Então é melhor andar no caminho da obediência. Melhor trilhar nos santos caminhos do Senhor, observando a palavra, os conselhos bíblicos, do que infligir e pagar o preço. Quando criança, meu pai dizia, a gente tinha o fogão a lenha, principalmente naquela época do frio, sentava, como diz o goiano, no rabo do fogão, e o pai e a mãe falavam, meninos, vocês vão queimar. E acabava brincando, pegando um pedacinho de graveto, e acabava queimando mesmo, aí chorava, gritava, consequência de quê? Da desobediência. Foi avisado, e a Bíblia diz que com o avisado vê o mal e foge, o tolo passa e sofre a pena. Então aqui está, nesse versículo 15, uma condição para sermos abençoados. Qual é? Dar ouvido à voz do Senhor, dar ouvido àquilo que Deus fala, aquilo que o Senhor está nos ensinando, segundo a sua palavra. Mas o povo sempre é de dura cerviz. Deus falando com Israel, ele questionou com Moisés, Moisés, esse povo é de dura cerviz. Mesma hora que o povo estava sendo abençoado, daqui um pouquinho, parece que esquecia tudo que Deus fizera e já entrava num caminho da desobediência. Mas o prazer de Deus é abençoar a igreja. E aqui ele fala que das maldições que alcançaria
aquele povo, eles seriam malditos tanto na cidade como no campo. O cesto e a maçadeira seria amaldiçoado, o fruto do ventre também seria amaldiçoado, o fruto da terra, a criação das vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Que situação triste, né? Só por causa de quê? De não dar ouvido à voz de Deus. Mas nós, nos nossos dias aqui, é simples, irmãos. Queres ser abençoado? Quem deseja a benção de Deus aí? Dê uma glória a Deus. Coisa boa, né? É só obedecer a palavra. É só fazer de acordo com o que a Bíblia nos ensina. As bênçãos de Deus serão derramadas sobre a vida da igreja. Olhando aqui, eu estava lendo esse texto ontem, como também hoje, e vendo essa situação tão difícil para aquele povo, e pensando, gente, como é fácil alcançar a bênção de Deus. Só fazer um propósito de ser obediente. Não, eu vou ser abençoado. O que eu preciso fazer? Obedecer a palavra, andar de acordo com a palavra, e aí tudo vai bem. Mas olhando aqui esse texto sagrado, nós vemos que coisas terríveis acontecia na vida daquele povo, na vida dos filhos de Israel. Maldito em tudo onde colocasse as mãos. Era maldito ao entrares, maldito ao saíres. Consequência de quê? Da desobediência. E aí o último versículo que nós lemos aqui, o 23, olha que tristeza. Os teus céus que estão sobre ti, ou sobre a tua cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo dos teus pés, ou debaixo de ti, será de ferro. Imagina um céu de bronze aqui. E tem gente, irmãos, vivendo essa situação. Céu de bronze, terra de ferro. E ainda perguntam, gente, eu sou crente há tanto tempo, mas parece que algo estranho está me acontecendo. Eu oro, Deus não responde. Eu clamo, Deus não ouve. O Senhor não ouve as minhas orações. A minha oração não chega à presença de Deus. Alguma coisa está errada. Já ouviu isso? Quem já ouviu? Alguém dizer, olha, parece que a minha oração não está passando do teto. Existe uma consequência nisso. Porque a Bíblia está dizendo, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jesus diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Ao que bate, se abre. O que busca, encontra. Mas alguém está dizendo, olha, eu oro, mas parece que o céu é de bronze sobre a minha cabeça. Não tem resposta de oração. Mas nesta noite, o Senhor Deus pode mudar essa situação. Precisamos entrar pelo caminho da obediência a Deus. Para algumas pessoas, parece que os céus é de bronze, a oração não passa, a terra é de ferro, toda semeadura que faz, não nasce. Tudo que tenta não dá certo. E às vezes, nessa caminhada, a pessoa começa a perceber que o chão que ele está pisando é muito duro. Chão, não há planta, nada floresce. Às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja, mas as conquistas espirituais não chegam, as bênçãos de Deus
parece que estão cada vez mais distante, alguma coisa está errada. Então nós precisamos, irmãos, parar, pensar e avaliar a nossa situação. Glória a Deus. E aqui em Deuteronômio 28, o Senhor Deus nos permite uma escolha. Olha a condição de bênção aqui. Está dizendo: se porém não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, mas se nós dermos ouvidos à voz de Deus, com certeza, irmãos, as bênçãos de Deus acontecerão na nossa vida. Nós vamos clamar, Deus vai ouvir o nosso clamor, nós vamos orar, a nossa oração, ela vai chegar ao trono da glória de Deus, e bênçãos sobre bênçãos, vitórias e vitórias virão ao encontro do povo de Deus. Isso é a Bíblia que diz. Então, quando você sente os céus de bronze, a terra de ferro debaixo dos seus pés, é hora de avaliar se não tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está certa. Porque quando nós obedecemos a palavra, nós vemos que as bênçãos do Senhor, elas virão, elas vêm nos acompanhando. Nós olhamos para trás e nós vemos que a bênção de Deus, ela está vindo conosco. Por mais que levante inimigos, por mais que levante barreiras, por mais que o inimigo levanta tranqueiras contra a nossa vida, para impedir a nossa caminhada, mas se nós estivermos obedecendo a palavra de Deus, o inimigo levanta, mas Deus vai nos dando vitória, nós vamos caminhando, o Senhor vai revestindo a nossa vida, e nós vamos vencendo. O inimigo levanta uma tranqueira, Deus nos dá vitória, e nós damos um brado de glória a Deus, glória a Deus. Enfrentei a dificuldade, enfrentei a luta, o inimigo levantou contra a minha vida, mas Deus me deu vitória pelo seu poder. É isso que Deus faz. O hino, acho que é 124, salvo engano, ou 126, diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Nós somos atribulados, passamos por dificuldade, mas se nós lutamos para cumprir com a palavra de Deus na nossa vida, não tem luta, não tem barreira, não tem obstáculo, não tem levante de Satanás que vai fazer o servo de Deus recuar, se ele estiver vivendo a palavra de Deus. Nós vamos vencendo. Glória a Deus. A vitória é daqueles que dá ouvido à voz do Senhor. Se dermos ouvido à voz de Deus, nós venceremos. Nós precisamos viver isso, irmãos. Diante de qualquer circunstância de prova que nós estivermos vivendo, mas se nós temos a convicção que estamos lutando para obedecer a palavra de Deus, nós vamos lembrar, teremos lutas, mas somos um povo vitorioso, uma igreja vitoriosa. Então é um momento, irmãos, que nós precisamos nos analisar. Como estão os seus céus? É de bronze? Você está sentindo que a sua oração não está chegando no trono da glória de Deus? Nada está dando certo? Examine. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, verso 28, nós sempre lemos na Santa Ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como está? Vamos examinar. Vamos analisar a nossa vida. Como nós estou me esforçando para obedecer a palavra, estou me esforçando para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida, eu estou lutando para ser fiel a Deus, como eu estou diante do Senhor? E se precisar de um reparo,
Vamos fazer um reparo na nossa vida espiritual. Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Me dê a sua graça, Senhor, me ajuda. E às vezes nós vamos vivendo um conformismo. Algo não está bem e nós vamos nos conformando. Vivemos hoje, amanhã, passa um mês, passa 2 meses, passa um ano, e a gente vai acostumando com aquela vida sem a presença de Deus. Nós vamos acostumando com o meu culto frio, que é individual. Alguém pode estar do meu lado avivado, cheio da graça, porque está obedecendo a palavra, revestido do poder, cheio de unção, e eu do lado vazio, sem sentir nada. Olho, mas esse irmão está tão alegre. Vamos analisar o que está acontecendo na minha vida. Às vezes, como culto, nós estamos aqui coletivamente reunidos, mas o avivamento é individual. Alguém pode dizer, mas que culto que foi ruim hoje, foi frio. O outro está dizendo assim, mas graças a Deus, Deus me encheu da sua graça nessa noite. O outro está reclamando que o culto foi gelado, o pregador não foi bem, os louvores não foi bem. E o outro do lado está dizendo, graças a Deus que o Espírito Santo falou comigo. O Senhor alegrou a minha alma, o Senhor falou no meu coração. Aí um vai embora para casa transbordando de alegria, e o outro vai cabeça baixa. Mas o que está acontecendo? O que é que está fazendo dos seus céus tornar-se em bronze sobre a sua cabeça? O que está impedindo a visitação do Espírito Santo na sua vida? Vamos analisar. Oh, glória a Deus. Nós precisamos avaliar cada situação. Para isso, se do meu lado, meu irmão está cheio da graça, sentindo a presença do Senhor, glorificando a Deus, sendo renovado em línguas estranhas, olha para o outro lado, o irmão da mesma forma, olha, o que está acontecendo comigo? Não é? E o Senhor Deus não é egoísta. Não existe aqui preferência, não, Senhor, não, eu quero aquilo, vou abençoar ele, não tem isso não, Deus não. A bênção de Deus é para todo o povo, é para todos nós. A bênção de Deus começa aqui no altar e ela vai até a porta. Aqueles que estão trabalhando do lado de fora da igreja também estão recebendo a bênção do Senhor. Ah, mas os meus céus é bronze sobre a minha cabeça, eu não estou sentindo nada descer do alto. Alguma coisa não está bem. Glória a Deus. Mas o Senhor Deus, Ele tem bênçãos e vitórias para a sua igreja. Enquanto nós julgamos os outros, que existem pessoas, olha uma consequência aqui, que pode tornar o seu céu de bronze sobre a sua cabeça e a terra de ferro debaixo dos seus pés. Julgamento. Às vezes eu preocupo tanto com o meu próximo, com o meu irmão do lado, eu começo a julgá-lo e esqueço da minha conduta diante de Deus. Vou fazendo julgamento precipitado do meu irmão, enquanto a Bíblia está dizendo, não julgueis para que não sereis julgados, porque com a medida que vós medir, serás medido também. São coisas que tornam o nosso céu de bronze sobre a nossa cabeça, porque enquanto nós julgamos as outras pessoas, os céus continuarão sendo de bronze sobre a tua cabeça. Não julgue o teu irmão, não julgue o teu próximo, ore por ele, apresente ele na oração, cumpra a palavra de Deus na tua vida, e a promessa de Deus há de acontecer na tua vida, na tua casa. Deus vai visitar o teu lar, Deus vai visitar a tua família, Deus vai visitar o teu casamento, Deus vai visitar o teu trabalho, Deus vai te abençoar na rua, na cidade, na escola, na faculdade. Glória ao nome de Jesus. Ao longo desse andará. Uma outra coisa, meus irmãos, que faz com que os nossos céus se tornem bronze sobre a nossa cabeça,
é a alta condenação. Existem pessoas que se condenam, ele olha para ele não analisa a palavra, não olha para a palavra, e ele começa a se condenar. Às vezes algo que aconteceu no passado, no seu passado, que ele nem culpa teve, autocondenação. Mas eu sou o menor mesmo, eu sou o mais pequeno, ninguém olha para mim, acho que nem Deus está olhando para mim. Ele começa a fazer julgamentos dele próprio. Esqueça isso nesta noite, mude os seus pensamentos, vamos ver a coisa diferente. Começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que nada sou, nada posso, mas o Senhor tudo pode, o Senhor tudo é. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não consigo, mas o Senhor vai vencer por mim. E vai dando glória ao nome do Senhor, vai exaltando a Ele, que esses céus de bronze vai desaparecer, e a bênção do Senhor virá sobre a sua vida. Glória a Deus. A autocondenação, irmãos, ela faz com que o céu se torne bronze sobre a sua cabeça, para que a sua oração não suba até a presença de Deus. Mas nesta noite eu quero ministrar na tua vida, esses céus de bronze vai se romper, aleluia, e você vai ver a glória do Senhor, a mão do Senhor, você vai sentir a sua oração chegando no trono da glória de Deus, e você vai receber de Deus vitória, vai receber graça nessa última hora para vencer. Glória a Deus. Uma outra coisa que pode tornar o céu de bronze sobre a nossa cabeça e a terra de ferro debaixo dos nossos pés. Não aceite as mentiras do diabo, elas não podem te condenar diante de Deus. A pessoa pratica algo lá atrás, e ele vem, acerta a situação, pede perdão, ajeita a sua vidinha com Deus, mas o diabo, irmãos, ele fica buscando uma oportunidade, aí ele começa a lançar setas, e faz você pensar naquele problema que você teve lá atrás, e o diabo começa a te acusar, lançando mentiras diante de você. Mas lembra-se, nós temos um advogado que é Cristo. Eu errei, eu pequei. O que é que João disse na primeira carta de João, capítulo 2? João disse: olha, não se preocupe, se alguém errar, nós temos um advogado da parte do Pai, e Ele intercede por nós. Jesus já perdoou a tua causa. Não aceite, não admita na tua vida as mentiras de Satanás, dizendo que para você não tem jeito, dizendo que para você findou. É mentira do diabo. Deus tem uma vitória para a sua vida. Mas se nós não vigiarmos, ele lança seta. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, aos Efésios capítulo 6, sobre as armaduras de Deus. Vamos ver. Paulo escreve sobre o cuidado que nós precisamos ter em nos revestir de todas a armadura de Deus, porque o acusador, o diabo, o inimigo de Deus e das nossas almas, ele está aí para acusar mesmo, meus irmãos. Mas Paulo escreve dizendo, verso 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós temos que lutar não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele diz: olha, tomai
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, se o inimigo quiser lançar na tua face, dizendo: olha, você errou, você pecou, aleluia, dê um brado e diga: mas o sangue de Jesus, Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Quando Martim Lutero faz a reforma da igreja, um dia o Satanás aparece para ele com uma lista de coisas que ele havia cometido, de falhas, de pecados, e ele foi lendo. Quando ele termina a leitura, Martim Lutero disse: você esqueceu de uma coisa, a lista na verdade é grande, tudo isso eu fiz, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas tem uma coisa que não está na tua lista. O que é? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Não aceite acusações de Satanás contra a sua vida, a não ser que você pecou e não acertou a sua situação. Mas se você está sendo obediente à voz do Senhor, à palavra do Senhor, fique firme. Deus tem vitória para a sua vida. E nós temos uma promessa no livro de Isaías. Quem quiser abrir, Isaías 1, 19 e 20. Alguém pode ler? Isaías 1, 19 e 20. Quem encontrou, leia, por favor. Pega esse microfone aí, pastor João. Veja bem, é condicional a bênção. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor da terra aí? Dê ouvido à voz de Deus, dê ouvido à palavra. Cumpre a palavra de Deus na tua vida. Se quiserdes ouvidos, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes, olha a condição: eu prefiro recusar, eu prefiro não aceitar a palavra. Você vai pagar um preço. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Mas quem quiser nesta noite comer o melhor desta terra, obedeça a palavra, diga para o Senhor: eu sou fraco, eu sou pó, eu sou servo, eu sou necessitado, mas eu quero obedecer a tua palavra, eu quero andar nos teus caminhos, porque eu preciso comer o melhor desta terra, e Deus tem para dar. Deus tem para nos dar. A escolha é pessoal. Ou eu quero ou não quero. E nesses dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas que estão escolhendo a coisa errada. Eu acredito que muitos poderiam estar aqui nesta noite ouvindo a palavra, prestando o seu culto a Deus, mas não estão. É uma escolha. É uma questão de escolha. Isaías está dizendo: ó, se quiserdes, se ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós precisamos de cuidado, ou ter cuidado com as nossas escolhas. Vamos ler Deuteronômio 30, verso 19. Deuteronômio 30, 19. Diz assim: olha, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. É uma questão de escolha. O que nós vamos escolher nesta noite? Eu quero escolher estar no centro da vontade de Deus. Por mais que custe lágrimas, por mais que custe choro, é melhor estar na presença do Senhor, chorando aos pés de Jesus, porque nós temos a certeza que Ele tem vitória a todos nós.
Vamos escolher, vamos fazer a escolha certa, para que os céus não se tornem bronze sobre a nossa cabeça, e a terra não seja como ferro debaixo dos nossos pés. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Lembra de Israel? Israel estava lá sem saber se servia Baal, sem saber se servia o Senhor, cocheando entre dois pensamentos. Não sei se eu vou para cá, servir a Baal, ou se eu sirvo a Deus. E nós, a igreja, na nossa atualidade, nós temos aí muitas opções de escolha. Mas o que nós vamos fazer? Vamos escolher estar na presença do Senhor. Vamos escolher fazer a vontade de Deus. 1 Reis 18, 21. Fala de quando Israel estava ali, sem saber para que lado ia. Aí então Elias chegou. Diz assim: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheará entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o; se Baal, segue-o. Mas o povo não lhe respondeu palavra. E eu pergunto: e nós? Nós estamos vivendo a era das inovações, mas nós vamos nos inovar? Ou nós vamos permanecer na presença de Deus? Nós precisamos permanecer na presença de Deus. Com as inovações estão vindo as heresias, o falso avivamento. Mas se nós dedicarmos viver a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, alimentar da palavra, ter uma vida na presença do Senhor, ter uma vida de oração, uma vida de jejum, consagrar a nossa vida a Deus, nós vamos viver o verdadeiro avivamento nesta última hora. Glória a Deus. Uma outra coisa, irmãos, nós precisamos nos atentar para o que a Bíblia fala. Precisamos atentar. Muitas pessoas, os céus estão cerrados, porque já não estão dando crédito à palavra de Deus, já não estão crendo no que a Bíblia diz. Pedrinho, lê por favor, Provérbios 19, 16. Provérbios 19, verso 16. 19, 16. Veja bem, eu disse que nós precisamos nos atentar para o que a Bíblia fala. E aqui Salomão está dizendo: olha, o que guarda o mandamento, guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos, morrerá. E essa morte, ela pode ser espiritual. A pessoa vai morrendo, vai perdendo o prazer de estar na casa de Deus, vai perdendo o prazer de orar, vai perdendo o prazer de ler a Bíblia, vai se distanciando. Aí acontece o que eu disse aqui: alguém do seu lado está avivado, recebendo de Deus, vivendo experiências com Deus, glorificando a Deus, recebendo a visita, a presença do Espírito Santo, e aí a pessoa está aí, sem sentir nada, vem para a igreja, volta para casa do mesmo jeito, está se conformando com este mundo. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos conformar com este mundo, Romanos 12, 1 e 2, mas nós precisamos transformar, buscar um renovo espiritual. Paulo disse: olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos fazer esse céu de bronze desaparecer nesta noite? Glória a Deus.
Se formos desobedientes, essas maldições virão sobre nós. Mas tem uma coisa: se nós mudarmos os nossos propósitos, obedecer a palavra, nós vamos ver a bênção de Deus sobre a nossa casa. Deus trata conosco como igreja, de forma coletiva, mas Deus trata também cada um individualmente, não é? Então é por isso que nós precisamos ter o cuidado. Eu errei, eu falhei, estou sendo infiel, estou sendo desobediente à palavra, estou sendo desobediente à liderança. Como está a minha vida? Faz uma análise da sua vida, porque Deus trata com a igreja, mas Deus trata individualmente com cada um de nós. Lembra de Davi? Quando ele peca com Betseba, Deus manda o profeta chega lá com uma parábola. Quando ele ouve a parábola do profeta, ele precipitadamente, sem analisar, ele disse: o homem que fez isso é digno de morte. E o profeta usado por Deus disse: esse homem és tu. Aí revelou o pecado de Davi. Mas nós vemos Davi orando lá no Salmo 51, Davi confessando a Deus o seu pecado, a sua falha, e ele ora a Deus e diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Existem pessoas, crentes, que já perderam a alegria da salvação. Tem que fazer esta oração como Davi, orar como Davi orou, pedir um coração puro. Ele diz: Senhor, renova em mim um espírito reto, não me deixe assim, dê-me novamente a alegria da tua salvação. Glória ao nome do Senhor. E aí, meus amados, quem estiver vivendo nessa situação, vivendo esses céus de bronze sobre a sua cabeça, ore a Deus, clame a Deus, diga para o Senhor: Senhor, eu preciso sentir a tua presença. E Deus tem prazer em abençoar. Glória a Deus. Pode ser, meus amados, que o céu esteja aberto para o irmão do seu lado. Pode ser que a vida do seu irmão que está ao seu lado está vivendo naquela dimensão espiritual, vivendo um verdadeiro avivamento, e o desobediente está do lado só observando, e fica até preocupado, e às vezes pergunta: mas por quê? Por que eu estou assim? Olhe para o que foi feito. Qual é a causa que tem feito o céu se tornar bronze sobre a sua cabeça? Nós precisamos nos avaliar. Glória a Deus. Alguém pode dizer: algo está errado comigo. Eu planto sonhos, eles não florescem. Tem gente que tem sonhos, não é? Na igreja, a pessoa tem sonhos de crescer no ministério, mas às vezes tem uma coisa lá que precisa ser mudada. Eu planto sonho, eles não florescem. Aí outro diz assim: eu planto um currículo, esparramo meu currículo por aí, o emprego não chega. Eu oro, Deus não responde, Deus não fala comigo. Eu planto oração, ela não sobe. O que está acontecendo? Se a Bíblia está repleta de promessas para os salvos, não é? E nós estamos vendo cada dia pessoas vivendo as promessas de Deus, e alguém dizendo: olha, eu planto, eu ponho currículo, o emprego não vem, eu oro, Deus não responde, eu clamo, Deus não está me ouvindo. Uma coisa precisa acertar. Às vezes praticou uma prática de desobediência ali atrás,
precisa arrumar a situação. Existe um momento que a pessoa tem que perguntar para si: Senhor, o que está acontecendo comigo? Não é? Alguma coisa está errada comigo, ué. Eu estou vendo meu irmão ser abençoado, recebendo de Deus, e eu estou aqui pelejando. O que é que está acontecendo? Vamos rever o conceito. Precisamos rever os nossos conceitos. Deus não mudou. Ele quer abençoar todos. Malaquias 3,18 diz: olha, vocês vão ver a diferença do justo e do ímpio. Vocês vão ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Aí se olha, Senhor, mas comigo não está acontecendo. Vamos endireitar as nossas veredas. O Deus que abençoa o teu irmão que está do teu lado, é o Deus que vai abençoar a sua vida. O Deus que abençoa o irmão aqui no ministério, é o Deus que vai abençoar a sua vida. Glória a Deus. Nós só precisamos entender isso, que nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Glória a Deus. Existem algumas situações que fazem com que os nossos céus se tornem bronze. Um dos obstáculos é a falta de perdão. As crianças nos ajudem, agora vocês vão cantar. A falta de perdão, ela faz com que o céu se torne bronze. Eu não perdoo, falou de mim, olhou para mim com a cara feia, eu não perdoo. Você vai perder. Você vai perder se você não perdoar. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? 7 vezes? Disse: não digo 7, mas 70 vezes 7. Então perdoa. A falta de perdão faz com que o céu se torne bronze sobre a tua cabeça. Quer vitória? Tem alguma coisa contra alguém? Vá, peça perdão, perdoa, e Deus vai abençoar a sua vida. Ele vai rasgar esse céu de bronze, e Ele passará a ouvir as tuas orações. Glória a Deus. Existem pessoas que fazem coleções de mágoas, vai juntando mágoas no coração, magoado com um, mágoa com outro, coração endurecido, vive aquela vida de amargura, aquela coisa difícil, só Deus na causa. Mas vamos ver o que diz Efésios capítulo 4 e o verso de número 31, Efésios 4, 31, como é que está? Tem mágoa no coração aí? Nós precisamos entender a causa que esse céu se tornou bronze sobre a cabeça. Existem pessoas que guardam mágoas no coração, mas a palavra de Deus, Paulo está dizendo aqui, Efésios 4:31, olha, toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfemas e toda malícia seja tirada dentre vós. O meu coração está magoado. Irmão, esquece a mágoa, busque a presença do Senhor, libera perdão, perdoa, para que a bênção de Deus venha sobre a tua vida. Outro obstáculo, nós falamos sobre o julgamento, né? O coração que julga dilui a força e o poder da oração. Aí você vai orar, não pode nem fazer a oração do Pai Nosso, né? Porque na oração do Pai Nosso diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí quando eu vou falar essa frase, eu lembro que eu tenho um problema com o meu irmão, eu lembro que eu não perdoei o meu irmão. Como que eu vou orar? Nem a oração do Pai Nosso eu não posso orar. Dizer, perdoa as nossas faltas, porque eu tenho perdoado o meu irmão. Mas o rancor, a ira, a amargura está no coração. Então libere perdão, saia daqui curado nesta noite, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isto. E quando nós liberamos perdão, é coisa maravilhosa.
Tem condição de perdoar teu irmão aí? Dê um glória a Deus. E o Senhor tem vitória às nossas vidas. Existem algumas atitudes nossas que impedem que as nossas orações subam. Isaías 59, 1 e 2. Começa dizendo: Deus, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que nós não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Aí o verso 2, aí ele conta ali a causa de que o Senhor não está ouvindo alguém. 59, verso 2: Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Está vendo a causa? Oi. Tenhamos cuidado, irmãos. São atitudes que impedem o Senhor ouvir as nossas orações. Isaías está dizendo que a mão do Senhor permanece estendida. Os ouvidos do Senhor permanecem atentos à nossa oração. Mas no verso 8 está dizendo: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então é condicional, não é? Vamos acertar a nossa situação? Essa atitude aí, ela não é boa. Guardar o pecado, a iniquidade do coração. O pecado é a grande barreira da separação entre o homem e Deus. Não esqueça essa frase. O pecado é a grande barreira da separação entre o homem e Deus. Quando nós mantemos o pecado vivo em nossas vidas, Deus deixa de ouvir as nossas orações. Ah não, eu pratiquei, mas ninguém viu. Ninguém viu. Eu roubei só uns ovos da galinha do vizinho. Nós tínhamos uma oficina lá em Jaciara, eu e meu irmão. Tinha alguém que trabalhava com a gente lá, e uma galinha do vizinho começou a pôr uns ovos ali, de um lado, o muro quebrou assim, a galinha vinha, fez um ninho ali, e começou a colocar os ovos ali. Aí um dia, achamos aquele ninho lá já com alguns ovos, e os funcionários falaram: rapaz, vamos cozinhar esses ovos? Eu falei: não, rapaz, isso não é nosso não, isso é da vizinha. Mas ela pôs os ovos aqui no quintal da oficina. Não, nós vamos chamar a vizinha e devolver os ovos para ela. Coisa simples, né? Pastor Vanderlei, eu já contei aqui. Eles foram pescar lá no Rio Vermelho, em Rondonópolis. Chegaram numa lavoura de mamão. Era uma lavoura, o homem plantava para vender. Chegou no casebre, no rancho lá, no meio da lavoura, não tinha ninguém. E eles, vamos pegar uns mamão desse aqui. Pegaram lá uns mamões lá e foram para a beira do rio. Naquele tempo que o povo dava graça para comer, né? Hoje o pessoal está esquecendo isso. Eram uns 4 pastores, pegaram o mamão, colocou aqui. Vamos orar para a gente? Vamos orar. Aí um falou assim: mas rapaz, como que nós vamos orar? Nós pegamos esses mamões sem falar com o dono. Falou: eu não vou nem orar e nem quero comer mais esse mamão. Pegaram os mamões, levaram lá por barraco e deixou lá. Fica aí. O que é isso? Temor. Temor. Porque se não tivesse temor, vamos comer esse mamão, o que tem, né? Mas alguém plantou. Alguém trabalhou para cuidar daquilo. Porque são coisas simples. São coisas simples. Mas se a gente não tiver o temor, vamos passar desapercebido. Se nós comemos os ovos da galinha, vai comer a galinha também. Vamos fazer uma farofa dessa galinha? Não é? Mas e aí, como é que fica? Então a questão do temor. Então, olha,
o pecado é a grande barreira de separação entre o homem e Deus. Quando nós mantemos o pecado vivo em nossas vidas, Deus deixa de ouvir as nossas orações. O que nós temos que fazer? Pecamos? Confessar o nosso pecado. Dizer: Senhor, eu não posso continuar dessa forma. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso sentir a tua presença. Eu preciso sentir os céus abertos sobre a minha cabeça. Eu não posso sentir que os céus é bronze sobre mim. E Deus tem vitória para a sua igreja. O tempo não dá mais. Nós temos aqui uma segunda atitude, que as nossas orações são impedidas. A pessoa que ignora Deus. Só ignora Deus. Terceira atitude, que impede a sua oração subir: falta de ajuda ao próximo. Quarta atitude que impede a sua oração subir à presença do Senhor: a pessoa que usa de hipocrisia, e tem isso demais. O camarada te abraça aqui, oh meu irmão, mas lá atrás, só Jesus sabe o que está falando. Na sua presença é uma coisa, na sua presença fala uma coisa, na sua presença te cumprimenta, dá um aperto de mão, te abraça, mas lá, às escondidas, só Jesus. Atitude de hipocrisia. E a hipocrisia faz com que o céu se torne bronze sobre a cabeça e a terra ferro. Aí não tem graça de Deus na vida. Vai cantar, não dá nada. Vai pregar, não vira nada. Nada que faz prospera. Por quê? Usando de hipocrisia. Hipocrisia é pecado. Então temos que ter cuidado. Quinta atitude, para nós encerrarmos: atitudes que impedem as nossas orações. A pessoa egoísta. Tem gente egoísta, não é? Mas é servo de Deus, é profeta de Deus, mas egoísta. Aí Deus olha lá e fala: você está reprovado. Vou fechar os céus para você, para ver se você muda de propósito. Eu vou colocar uma terra de ferro debaixo dos seus pés. Isso porque Deus faz isso? Pelo amor que Ele tem pelas nossas almas, para nós sentirmos e arrependermos e pedir o perdão de tudo quanto temos feito fora da palavra. E uma vez que nós realizamos isso, praticamos, é a nossa confissão a Deus, pedimos perdão, aí nós oramos e o céu se abre, Ele alegra a nossa alma, Ele cura o nosso interior, e nós vivemos uma vida avivada na presença de Deus. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Mas vamos fazer propósito de mudança na nossa